As pessoas não entendem que a infância explode no casamento, porque se você não resolve estas questões, então quando você se aproxima de uma pessoa, como você disse, quem sofre a explosão é quem está mais perto. Quem mais sofre a explosão é quem está mais perto da bomba, né? Então a pessoa se casa, aquilo explode dentro do casamento de tal forma que a pessoa, ela mesma não se reconhece. Aconteceu com a gente. Eu cresci vendo meu pai dando o tratamento do silêncio para minha mãe. Quando ele ficava com raiva, ela fazia alguma coisa que ele não gostava, o que ele fazia? Ele engolia a raiva e ele se fechava. Então ele ficava de cara fechada. Um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas. O tempo mais longo, recorde que aconteceu foram 8 meses. Ele ficou sem falar com a minha mãe dentro de casa. Nós, os filhos, odiávamos aquilo. Aquilo era um clima horrível, você podia cortar o ar dentro de casa de tão pesado que era. E, obviamente, assim como o Johnny Depp e a sua irmã disseram para si mesmos, quando nós crescermos e sairmos de casa, nós vamos fazer tudo diferente. Eu falei isso. Quando eu me casar, eu nunca vou tratar minha esposa assim. Adivinha o que aconteceu? Quando a Cristiane me irritava, o meu pai manifestava. E eu tratava ela com silêncio. Quer dizer, eu fazia a mesma coisa. Você teve os seus problemas na sua infância que também afloraram no nosso casamento. A insegurança, né? Porque como eu cresci com a minha irmã que tinha um problema físico, então eu pensava assim, ela tem que ter toda a atenção, né? Porque eu tenho que compensar isso aqui. Eu não nasci com nenhum problema, ela nasceu. Então eu tenho que compensar de alguma forma. Eu estou devendo, vamos dizer assim. Então era minha irmã, ela tinha que ter toda a atenção do mundo. E eu não podia dar trabalho. É até bonitinho, você fala assim, olha, que gracinha, né? Poxa, ela se sacrificando pela irmã, né? Mas o que aconteceu? Eu comecei a me tornar essa pessoa anulada. Eu me anulei para que a minha irmã tivesse mais do que eu. Quando eu me casei, o que eu fiz? Fiz a mesma coisa. Eu me anulei no casamento. Então eu era insegura, eu sempre achava que o Renato poderia me trocar por qualquer uma, porque eu achava que eu era muito pequena, muito inferior. Enfim, eu tinha muitas inseguranças. E essas inseguranças, por mais que pareçam ser bonitinhas, né? Ah, é tão humilde, né? Ela é tão humilde, não, elas são... A insegurança leva você a ter comportamentos autodestrutivos. Então, eu comecei a ser muito ciumenta, comecei a ser chatinha, colocar o Renato num patamar que não era nem justo, né? Esperar muito dele, esperar mais de mim, enfim. Então, a minha infância, por mais que eu tivesse, né, eu tinha tido uma ótima família, uma referência de casamento dos meus pais, eu trouxe a insegurança para o nosso casamento. Nós tivemos esses problemas, quer dizer, você tinha os seus problemas lá, que você não teve referência, eu tinha referência, mas eu tinha insegurança. E aí, quando nós descobrimos isso, foi só quando nós descobrimos isso, porque você está ali tendo um comportamento, né, praticamente automático. Você não entende por que você faz o que você faz, né? Com certeza a pessoa que é agressiva, muitas pessoas que são agressivas, você que é uma pessoa que se dá muito para os vícios, você se deixa levar pelos vícios, você não entende por que você faz isso, você está se destruindo, você quer parar, você já falou assim, eu não vou fazer mais isso, eu não vou mais beber, eu não vou mais ficar com esse tipo de amizade, eu não vou fazer mais, e daqui a pouco você está fazendo aquilo. Quer dizer, você é como se fosse automático, e aí começa, Renato, a pensar assim, eu acho que não tem mais jeito para mim. E é um grande erro a pessoa achar que porque ela vem de um passado assim, porque ela teve um passado que a traumatizou desta forma, não tem mais solução, ela tem que aceitar. E o máximo que pode acontecer é você ficar fazendo terapia, conversando, né, sabe, desabafando com o seu psicólogo o resto da vida e tentando, sabe, compor, mitigar um pouquinho essa situação. Mas não é verdade. É possível você totalmente ficar curado disso, como nós ficamos. Eu fiquei, a Cristiane ficou. E nós temos sempre mostrado neste programa pessoas, casais que fizeram essa mudança, essa virada de chave. É possível você resolver essas questões internas, mas você tem que entender o que está acontecendo lá atrás e decidir que você vai buscar ajuda.